Vamos falar do Brasil. Mas qual Brasil? O que bate ou o que apanha? Esta seria a pergunta feita por muitos. Não, nenhum dos dois. Com mais de 60 anos de carreira, quero falar a partir de hoje de um Brasil que pulsa, em que o impossível não existe e que pode ser muito melhor. Um Brasil de oportunidades. Um Brasil em que o tempo para as grandes realizações é este, o presente. Mas é claro, com um olhar sempre atento ao futuro. Em tempos de novas mídias, fake news, diversos escândalos que pipocam pelos quatro cantos do mundo, nós vamos falar aqui de empreendedorismo, agronegócio, tecnologia e possibilidades de crescimento. Ao me despedir da Rádio Jovem Pan, eu falei sobre a minha predileção por sonetos, relembrando um que eu mesmo escrevi, em que falava sobre o quartinho de madeira em que vivia na casa de minha tia. Eu moro neste quarto entre quatro paredes, onde vivo a sonhar, onde contemplo a vida. Este teto, esta luz, esta porta que vedes é a entrada final da etapa vencida. Neste quarto sombrio por meses e meses, contemplei este céu que dorme na janela. E olhando as estrelas, Senhor, quantas vezes eu não pensei morar à luz dos olhos dela. Quando eu partir então, meu quarto companheiro, será teu soneto que eu fizer primeiro, e a poesia de amor mais linda que eu fizer. Do quarto de madeira, entre quatro paredes, falei, como os senhores viram, sobre uma etapa vencida. E neste instante, sei que tenho ainda muitas etapas a vencer. Assim como no poema Evocação do Recife, de Manuel Bandeira, continuo nesta nova etapa como em um primeiro alumbramento. E é com o olhar e a empolgação de um primeiro alumbramento que eu quero manter impregnado de eternidade. Como disse o poeta, esse grande projeto da televisão brasileira para o nosso país. Seja bem-vindo. Eu sou Joseval Peixoto e a partir de agora, vamos falar do Brasil. Estamos iniciando neste momento mais um programa da televisão brasileira, Vamos Falar do Brasil, e eu estou supinamente satisfeito e alegre em receber aqui no programa, o primeiro programa, esse homem ilustre da política brasileira, este jovem líder da nossa política. Muito obrigado, João Dória, por ter aceito o convite e abrir esta caminhada. Joseval, eu estou muito honrado, muito feliz, muito obrigado pelo convite, parabéns, sucesso a você, ao Elinho e toda a equipe nessa nova jornada. Eu sou seu admirador faz tempo. Vamos começar por cima. China, Japão, Alemanha, o senhor caminhou por isso e eu gostaria de que o senhor explicasse o que é que conquistou lá fora para a economia brasileira. Joseval, nós elegemos empregabilidade, geração de empregos, uma das maiores prioridades do nosso governo. Ao lado de segurança pública, geração de emprego é a prioridade máxima. Logo abaixo, num patamar também de grande relevância, saúde, educação, habitação popular e assistência social. Agora, geração de empregos e segurança pública são os dois grandes pilares do nosso governo. Aonde vamos buscar novos empregos? Com mais investimentos. É impossível você imaginar que a economia brasileira, sem novos investimentos, sem a presença de investidores, sobretudo internacionais, possa gerar empregos. Então fomos aos Estados Unidos, à Alemanha, à Inglaterra, à China e ao Japão. 5 grandes mercados, 5 missões em busca de investimentos internacionais. E conseguimos. Olá pessoal, nós estamos aqui em frente ao prédio do governo de Tóquio. Tóquio não tem o tratamento de prefeitura e sim de governo. Acabamos de ter a reunião com a governadora de Tóquio. Vocês estão vendo aqui
o símbolo das Olimpíadas de Tóquio no ano que vem, 2020, e também das Paralimpíadas. Foi tema da nossa conversa, onde buscamos apoio para estimular a frequência e o uso do Centro Paralímpico de São Paulo, que é o maior e o melhor de toda a América Latina. A governadora gostou da ideia, vamos avançar não só com o apoio do governo de Tóquio, como também da Livre Iniciativa. E da mesma maneira o programa da Casa de São Paulo. Como temos a Japan House em São Paulo, poderemos ter a partir de 2021, a São Paulo House aqui em Tóquio, para estimular o intercâmbio cultural, a memória histórica da migração japonesa, mais de 100 anos de migração, e também para o desenvolvimento de programas econômicos de cooperação mútua. Da mesma forma, com o apoio do governo de Tóquio e do governo de São Paulo e da Livre Iniciativa. Nós estamos aqui, secretário Alexandre Baldi e eu, num túnel da construção do metrô em Xi'an, na China, um dos mais modernos e inovadores metrôs de todo o mundo, com a tecnologia da CR20, que pertence à CRCC, a maior indústria, a maior empresa de infraestrutura do mundo. Há 2 anos estivemos aqui, de 2 anos para cá, quase que ampliaram em mais de 50% a capacidade de atendimento à população de Xi'an com o metroviário. Tecnologia, eficiência, custos mais baixos e principalmente bons serviços à população. Olá pessoal, aqui na Volkswagen em Wolfsburg, que é a sede mundial da Volkswagen, o Pablo Deci, que é o presidente para a América do Sul e presidente do Brasil, acaba de anunciar um novo investimento de 2,4 bilhões de reais em São Paulo, respectivamente nas fábricas de São Bernardo do Campo, majoritariamente, e em São Carlos, no interior do nosso estado. E 1.500 novos empregos, entre empregos diretos e indiretos. Ao longo deste período, 9 meses de governo, nós realizamos 37 novas empresas de médio e grande porte se instalaram em São Paulo. Além disso, 22 empresas já instaladas, multinacionais, ampliaram seus investimentos aqui. Portanto, 59 resultados positivos em 9 meses de governo. 87.800 novos empregos nestas empresas que ampliaram a sua estrutura, ampliaram seus investimentos e ampliaram a empregabilidade. E as novas que estão criando novos empregos ainda este ano. E num total de 54,6 bilhões de reais. Isso de curto prazo, isso já realizado até o final deste ano. Ainda temos 2020, 2021, 2022. E só para dar mais um insumo, informação aos seus telespectadores, apenas na China, que foi o nosso antepenúltima missão, nós trouxemos da China 24,8 bilhões de dólares de investimentos. 20 bilhões de 2 bancos chineses, o Development Bank, o China Development Bank e o New Development Bank. Lá, né? É o banco que financia, mais ou menos isso, sim. É o banco que financia as empresas chinesas nos seus movimentos no exterior. E o outro é o New Development Bank, que é o banco dos BRICS, que tem um domínio, eu diria, uma influência maior dos chineses. 10 bilhões de cada um para financiar o programa de desestatização de São Paulo. Rodovias, ferrovias, metrô, sistema metropolitano de ônibus, sistema metropolitano de trens, os 21 aeroportos regionais que serão concessionados, o Porto de São Sebastião, que será privatizado, e a capitalização da Sabesp, além de outros programas. Esses são os mais importantes. Então, esses 2 bancos destinaram 20 bilhões de dólares, estamos falando de 80 bilhões de reais, para financiar as empresas chinesas que vão disputar essas concessões. Tudo isso será objeto já a partir deste mês de outubro. Deixa eu cortar esse homem, senão eu não ganho meu cachê aqui. Dória, essa massa monstruosa, grandiosa de dinheiro que você trouxe é para São Paulo. Mas o Brasil tem 13 milhões de desempregados. Como é que isso vai refletir no emprego em nosso país? De imediato, porque, volto a repetir, sem investimento você não tem geração de emprego. Você não tem expansão da indústria, do setor de comércio, tecnologia, inovação, ciência, educação. Você não progride, não há condição sem novos investimentos. Então, é isso que nós fomos buscar. São Paulo, desses 13 milhões de desempregados, herança
do governo Lula, governo Dilma, nós temos 5 milhões em São Paulo. 5 milhões desses 13 milhões estão em São Paulo. Entre os completamente desempregados e os subempregados, aqueles que vivem de biscate e pequenos valores inferiores a R$ 900 por mês. Vivem numa situação de profunda dificuldade. São os desvalidos, muitos até dos desempregados são os desesperançados completamente. Com a geração de novos investimentos, você começa gradualmente a reduzir o desemprego e melhorar a empregabilidade. Porque muitos dos empregados têm formação, têm qualificação, perderam seus empregos nos últimos 4 anos. Atingiu a classe média, atingiu, alta, inclusive. E atingiu também esses empregados mais qualificados. Qualificados na metalurgia, qualificados na indústria, qualificados no setor de comércio e serviços. E aqueles que também, infelizmente, não têm qualificação. Para estes, nós temos um programa de educação qualificante nas ETECs e nas FATECs em São Paulo. E aqueles que já são qualificados, a oportunidade da reintegração dentro dos seus setores de atuação. E aí fizemos um outro trabalho interessante. Lançamos 12 polos de desenvolvimento no estado de São Paulo, desde o setor metalúrgico até a indústria automobilística, passando pelo setor de turismo e o setor de tecnologia. São 12. E estes polos oferecem condições privilegiadas de desenvolvimento para os que são do setor. Outro exemplo, setor de tecelagem, que é um setor importante, região aqui de Americana, no interior do estado de São Paulo. Eles hoje têm o polo de desenvolvimento têxtil. Então, eles têm FATECs, ETECs, ensino qualificante. Tem financiamento do Banco de Desenvolvimento do estado de São Paulo, chama-se Desenvolve São Paulo. Tem agilidade nos procedimentos burocráticos, sem burocracia nenhuma. Tem agilização para a constituição de novas empresas. Em 2 dias, autorizamos o funcionamento das empresas, coisa que já demorou 4 meses. Hoje você, em 2 dias, abre a sua empresa, em qualquer um dos polos, incluindo aqui, evidentemente, a capital de São Paulo. Mas a logística, trens, rodovias, hidrovias e aeroportos também dentro do mesmo eixo do polo de desenvolvimento. Isso estimula e facilita a decisão do investidor. A propósito sobre trem, eu li uma matéria que já está nos jornais a respeito do Intercidades. Que projeto é esse que nasceu de você também? Bom, boa pergunta. São 2 projetos de trens intercidades, ligando Santos a São Paulo, essa ligação ferroviária nós já temos, mas São Paulo até o Vale do Paraíba, Joséval, e a outra linha é São Paulo, região metropolitana de Campinas, vai até exatamente Americana, a cidade a quem me referi, a qual me referi agora. Mas vinha também do Vale do Paraíba. Vale do Paraíba e região metropolitana de Campinas. São 2 regiões de alto desenvolvimento econômico, importantíssimas para o estado de São Paulo. Nós fizemos um entendimento com o Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, que, aliás, foi extremamente correto conosco, autorizando a utilização das linhas de trilho da Rede Ferroviária Federal para a implantação desses 2 trens. Esses trens fazem parte do pacote que nós fechamos com os 2 bancos chineses, que provavelmente vão financiar, e, a meu ver, será difícil vencer uma empresa chinesa nesta área, embora seguramente vamos ter a participação também de empresas espanholas e japonesas. Aliás, os japoneses vão fazer uma nova fábrica em Sorocaba com um novo carro. Eu não compreendi direito, porque não me disseram o nome do carro, eu também não vi no jornal. Eu posso explicar. Apenas para concluir o tema das ferrovias, elas serão muito disputadas. Aliás, ferrovias e metroviárias, as disputas serão grandes e intensas. Quem ganha com isso? É o estado de São Paulo. As outorgas vão ter preços no leilão, ganha quem paga mais. Com tecnologia, evidente, você precisa ter tecnologia, capacidade, mas ganha o que pagar mais. Ou seja, chineses, pagar mais para você. Japoneses, não, para o Estado, para o povo de São Paulo. Chineses, japoneses, sul-coreanos, franceses, espanhóis estarão nessa disputa. E em relação ao Japão, a Toyota, nós anunciamos, isso tem 3 semanas, R$1 bilhão de reais, um novo investimento da Toyota, com 300 novos empregos na sua fábrica de Sorocaba. Vai ampliar a fábrica já agora, em 2020, não é a longo termo, é agora, em 2020, ampliando a fábrica com esse investimento de R$1 bilhão de reais, 300 novos empregos, fora a cadeia. Você sabe que na indústria automobilística, para cada emprego direto, você tem 10 indiretos, que são os concessionários, portanto, os revendedores, os fornecedores de peças, é uma cadeia de mais
de 70 fornecedores. Qualquer automóvel tem no mínimo 60 fornecedores. O da Toyota tem em média 70 fornecedores. E mais os prestadores de serviços de alimentação, saúde, segurança, manutenção. Então, Sorocaba receberá esse investimento agora, já a partir de janeiro do próximo ano, e gerando 300 novos empregos. E ali a Toyota vai anunciar no final do ano que vem mais uma linha de automóveis que será lançada em abril do ano 2021. Muito bem, está bonito, projeto, mas o grande drama... Não, e o drama nosso da sociedade é a segurança. Vai sobrar algum aí para a segurança pública em São Paulo? Segurança já é prioridade desde o dia 2 de janeiro, quando eu assumi o governo do Estado de São Paulo, Joseval. E eu estabeleci isso como proposta, como programa de governo, como promessa de campanha, e estamos cumprindo. O Estado de São Paulo hoje é o estado mais seguro do Brasil, de longe. Não estamos satisfeitos, mas alcançamos um resultado extraordinário em 9 meses de governo, com excelente trabalho coordenado pelo General Campos, que é o nosso secretário de Segurança Pública aqui no Estado de São Paulo. Hoje o índice, como é que você mede segurança? É um índice da ONU, não é um índice nosso, nem brasileiro, é um índice internacional. É o número de homicídios por 100 mil habitantes. E como é que você identifica homicídios? São os registros policiais. Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência, e não há fraude nisso. São absolutamente precisos. São Paulo tem 6,29 homicídios para 100 mil habitantes. Para que você tenha uma referência, não vou nominar, evidentemente, outros estados, até porque não quero estigmatizar nenhum deles, mas há estados no Brasil que chegam a 40 mortes por 100 mil habitantes. A diferença entre 6,29 e 40 mortes por 100 mil habitantes. E o efetivo? Você aumentou o efetivo? Vai aumentar. Nós temos 87 mil policiais hoje na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Cerca de 24 mil, aproximadamente, na Polícia Civil. Nós autorizamos a contratação de mais 20 mil policiais. 13 mil na Polícia Militar e 7 mil na Polícia Civil. Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Técnica, delegados, delegadas, escrivões, escrivãs, investigadores, investigadoras. E na Polícia Militar, os policiais militares estão, já uma parte considerável deste número, em treinamento na Academia do Barro Branco aqui no interior do Estado de São Paulo. Muito bem, São mais 20 mil policiais que estarão nas ruas até o final do ano que vem, porque o treinamento é um ano. Muito bom essas explicações, você tem todos os dados nessa cabeça jovem aí, porque até então a notícia que deu a respeito do seu governo no campo da segurança foi a Delegacia da Mulher, que você aumentou o número, trabalha 24 horas. Isso a imprensa deu algum... Mexeu com mulher, a imprensa dá destaque. Mas com razão, porque as mulheres significam hoje, infelizmente, na sociedade, o segmento mais fragilizado da sociedade. As agressões às mulheres, as ameaças às mulheres... Covarde e vem crescendo covardemente. E sabe onde cresce? Nos lares, nas casas. São os maridos, namorados, noivos, amantes, companheiros que mais ameaçam e mais agridem as mulheres. E muitas mulheres, por isso que estamos fazendo uma campanha que você deve ter visto, quem está nos assistindo também, uma recente campanha iniciada há 3 semanas contra o feminicídio, para que as mulheres denunciem os seus companheiros, os seus pseudos companheiros à polícia e possam ter a proteção policial. Você se acha muito macho, né? Por ameaçar, por humilhar, por bater em mulher, você se acha o valentão, né? Mas é covarde. Nós estamos de olho. Seus vizinhos, sua família, até gente que você nem conhece. Nós vamos te denunciar e você vai ser preso. Para combater essa violência, o Estado criou 10 delegacias da mulher 24 horas e o aplicativo SOS Mulher. Violência contra a mulher. Não tolere. Denuncie. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Com um aplicativo no seu celular. Chama-se SOS Mulher. Com o seu celular... O celular aciona a polícia. Com um toque de botão silencioso, ela aciona a polícia. Em 15 minutos, no limite máximo, um policial estará ao lado daquela mulher. Nós temos, nesse aplicativo, a identificação imediata da localização onde aquele acionamento foi feito e a Polícia Militar ou Polícia Civil mais próximo vai imediatamente e com prioridade
no limite de 15 minutos. Este é um programa de proteção da mulher, daquelas que pedem, evidentemente, esta proteção. É preciso Mas solicitar. isso é a capital ou está extenso? Estado de São Paulo todo. Todo o estado Quantas de São Paulo. delegacias você falou? Foram Não, criadas? delegacias da mulher, nós temos 133 delegacias Puxa, da mulher. tudo isso, e irmão. temos 10 operando 24 horas por dia. Quando eu assumi em janeiro, tinha uma delegacia da mulher funcionando 24 horas por dia, aliás, há mais de 25 anos Certo. no centro aqui da Certo. capital de São Paulo. Hoje nós temos 10, uma em cada região aqui da capital, Certo. são 5, e outras 5 no interior. E ao longo do nosso mandato, que é de 4 anos, nós teremos 40 delegacias da mulher funcionando 24 horas por dia. Muito bem, eu não quero entrar em outro assunto, porque está gostoso eu falar, mas eu quero me estender também em outros temas importantes. Nós vamos fazer um rápido break e voltamos com esta figura, que é João Dória, governador de São Paulo. Obrigado. E agora vamos falar do Brasil. Este é o título do programa que tem por destino enaltecer, engrandecer e divulgar as grandes coisas do nosso país. Vamos falar do Brasil. Muito bem, senhores, estamos de volta entrevistando o ilustre governador de São Paulo, João Dória, no nosso programa Vamos Falar do Brasil. Ele já deu o briefing de tudo que já fez. Mas a educação também, você já referiu, as ETECs, mas a educação é fundamental, Dória. A gente tem dito que é muito frágil e deficiente a educação das nossas crianças, da nossa juventude. Como é que você pretende melhorar isso? José Val, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão Isso. óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. Não é diferente aqui no estado de São Paulo. Está dentro da base das nossas prioridades. Nós convidamos o ex-ministro da Educação, Rocieli Soares, para ser o nosso secretário de Educação. Já tinha feito um trabalho, a meu ver, muito bom no âmbito federal, no governo Temer. Nós o convidamos, ele assumiu a secretaria e tem feito um trabalho extraordinário. Conseguiu, com o programa Inovar, uma complementação educacional exemplar, com um bom entendimento com a rede pública de ensino, com professores e gestores. Você não tem notícia de confusão, de greves, de invasões, de conflitos nesta área, exatamente pela habilidade do secretário e o diálogo também construtivo que ele abriu com sindicatos e também com professores e os gestores das escolas. E, obviamente, também um bom diálogo com os pais dos alunos. Aliás, diálogo é fundamental. Se você pretende fazer boas políticas públicas, dialogue, tenha a capacidade de conversar, dialogar e ouvir a sociedade civil. Fizemos a alteração do calendário escolar. A partir de fevereiro do ano que vem, o calendário será igual ao calendário americano, canadense, japonês, e europeu. Explica para nós o que é isso. Esse novo calendário estabelece períodos menores de férias mais bem distribuídas ao longo do ano. Ao invés de você ter férias de 30 dias, por exemplo, no meio do ano, Sim. Você tem férias de uma semana, que na verdade dão 9 dias. E tem distribuídos esses 9 dias até completar os 30 dias ao longo do ano. Sim. Qual é o benefício disso? O aluno não fica distante da escola por um longo tempo. Professores não ficam distantes da escola por um longo tempo. Alunos que podem viajar e professores viajam mais barato, porque não viajam no pico da estação, então pagam tarifas menores. Tarifas de hotéis, tarifas de trem, tarifas de ônibus, tarifas de avião. Todo mundo que viaja sabe, quando você viaja no período de alta estação, os preços são mais altos. Quem usa avião sabe disso, o ônibus também e o hotel da mesma maneira. A outra vantagem é que isso evita a dispersão de alunos, José Val. Períodos longos de férias, há uma forte tendência de que alunos não retornem para a escola, porque começam a trabalhar, os pais, é um trabalho de biscate, trabalho temporário. Os pais, por necessidade, colocam seus filhos para trabalhar. Ou, infelizmente, o próprio tráfico de entorpecentes acaba arrebanhando esses jovens para serem pequenos
traficantes. Quando o período é menor, este risco também diminui. E, por último, a questão da alimentação. Mais de 70% dos alunos da rede pública estadual de ensino dependem da alimentação oferecida na rede pública estadual, no ensino básico e no ensino fundamental. Nós oferecemos 5 refeições por dia. Quase 70%. Então vai passar o dia todo na escola? Quase 70%, é quase tempo integral. Nós temos as escolas, essa também é uma novidade, as escolas de educação integral, que introduzimos agora também no nosso governo. Mas as 5 refeições são oferecidas aos jovens e às crianças. E é uma alimentação balanceada, preparada e acompanhada por pessoas especializadas nisso. E muitos daqueles que, infelizmente, por serem filhos de desempregados ou famílias de subempregados, não têm a possibilidade de terem alimentação nas suas casas. Muitos só comem na escola, ou, no mínimo, só comem alimentação proteica, nutricional, com proteína, com vitaminas, na escola. Então, a vantagem também é que este período grande de ausência, agora substituído por férias distribuídas ao longo do ano, evita com que crianças se alimentem mal ou se dispersem e não retornem para a escola. Com isso, nós ganhamos, ao longo do ano, sem fazer nenhuma redução final, praticamente 13 dias a mais de aula. Bom para as crianças, bons para os professores e muito bom para os pais também. Mas agora eu gostaria de chamar o Dória para falar da periferia, porque ele cita as crianças, e nós sabemos que nossas crianças na longa periferia estão tomadas pelo crime e pelas organizações criminosas. Você tem ideia, Dória, que com esse projeto seu, nós vamos retirar as crianças da mão dos bandidos e botar dentro da escola? São nas duas pontas, Josival. Primeiro é tirando os bandidos de circulação. Depois, fundamental, colocando as crianças na educação. Certo. São as duas pontas. São Paulo, nesses 9 meses, prendeu 107 mil pessoas. Eu volto a repetir. Prendeu 107 mil pessoas em 9 meses. Isso é um número recorde na história, em qualquer tempo. É recorde histórico. Tanto é que estamos abrindo 12 presídios este ano, até 31 de dezembro, 12 novos presídios estarão abertos em São Paulo. Estamos fazendo em tempo recorde presídios e a partir do ano que vem vamos fazer em regime de PPP, parceria público-privada. O Estado oferece o terreno, o setor privado constrói e administra os presídios com o acompanhamento gerencial e de segurança. É uma experiência do exterior isso, né? Privatizar presídios. Principalmente americana e inglesa. São os 2 países modelares em programas de PPP com presídios privados. E o nosso coronel Nivaldo, que é o secretário do Sistema Penitenciário, viajou, passou 10 dias nos Estados Unidos, uma semana na Inglaterra, conhecendo estes presídios concessionados, administrados pelo setor privado. E também modelos de segurança que ele foi conhecer, não de presídios, mas de segurança prisional em Israel. Eu acredito, Josival, que nós temos que buscar experiências bem-sucedidas. Para isso, nós não podemos ficar aqui olhando para o nosso umbigo. Vamos buscar os países que foram bem desenvolvidos em sistema prisional, em segurança pública, em educação, em desenvolvimento econômico. Vamos buscar os melhores exemplos. E São Paulo entende que é um estado global. Então, nós vamos buscar o que há de melhor no mundo. Inclusive, voltando ao tema da segurança, armamentos. O governo de São Paulo investe pesado em treinamento, em equipamento e armamento. É o que faz a Polícia de São Paulo ser o que é, uma polícia de respeito em um estado de respeito.
Fizemos uma concorrência internacional para a compra de armas agora. As concorrências não eram internacionais, eram nacionais, só podiam participar empresas brasileiras. Eu respeito muito as empresas brasileiras, mas respeito muito mais o dinheiro do contribuinte, o seu, o meu, de quem está nos assistindo agora. Se pudermos comprar armas melhores e mais baratas em fornecedores internacionais, assim será. Que a indústria nacional trate de melhorar e ser mais competitiva, brigar pela redução de impostos, brigar pela eficiência da sua produção. Sua, reduzir imposto é com você. Não, a nível do Estado é o que nós temos feito. Aqui não se aumenta imposto, se diminui imposto. Mas, para dar um exemplo, fizemos uma concorrência internacional e compramos por 1/4 do preço. Olha só. 1/4 do preço. 4 vezes menos as melhores pistolas do mundo. São pistolas Glock, produzidas na Áustria. São as mesmas que a polícia americana utiliza. FBI e a polícia de Chicago, Los Angeles, Nova York e Washington. Agora a polícia de São Paulo vai utilizar. A concorrência foi tão boa que nós vamos fazer uma nova, porque sobrou dinheiro. E vamos comprar mais 10 mil e provavelmente serão da Glock também, porque se fizer o mesmo preço, compraremos as armas austríacas. Eu não sou nem dono de arma, nem especialista em armas, nem quero ser. Mas os policiais civis e militares sabem que as pistolas Glock são as melhores do mundo. E o restante, toda a compra de armamentos da Polícia de São Paulo, concorrência internacional. Disputam empresas americanas, israelenses, alemãs, austríacas, que são grandes produtores de armamentos e também de coletes balísticos. Dória, rapidamente, eu sei que seu tempo é exíguo. Eu queria falar do Rio Pinheiros e do Tietê, porque isso foi a frustração de todos os governos. Vai dar para consertar esses rios? O Pinheiros dá, no nosso mandato. O Tietê não. O Pinheiros até dezembro de 2022, nós estamos trabalhando para isso e eu tenho que estabelecer objetivos no nosso governo e ser claro e, ao mesmo tempo, corajoso, porque se você for um medroso, você vai no gerúndio. Não, estamos fazendo, mas fica pronto, não, estamos fazendo, quem sabe, se Deus ajudar. Ora, eu estabeleci como prazo para a nossa equipe, para a Sabesp e também para o secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o prazo é dezembro de 2022. E é um prazo possível para a despoluição do rio Pinheiros. O Tietê leva mais tempo, são 10 anos para a despoluição. Por que leva mais tempo no Tietê do que no Pinheiros? Porque, primeiro, os afluentes que despejam água poluída no Tietê são em maior quantidade do que no Pinheiros. Depois, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, que é a cidade de Guarulhos, despeja, agora vai mudar, 93% de todo o seu esgoto diretamente no Rio Tietê. É um absurdo. A segunda maior cidade do estado de São Paulo despeja 93% do seu esgoto. Então, nós temos que fazer todo o tratamento do esgoto de uma cidade de milhões de habitantes, como é a cidade de Guarulhos. O contrato já foi assinado, tem um mês aproximadamente, com a Sabesp e a Prefeitura de Guarulhos, para fazer o tratamento do esgoto e a qualificação da água também distribuída, que será distribuída aos moradores de Guarulhos. E há também Mogi das Cruzes e outros pequenos municípios que também receberão intervenção da Sabesp. Mas são obras caríssimas e são obras demoradas. Não é uma obra que você faz com a agilidade com que nós conseguiremos fazer no Rio Pinheiros. Então, o Pinheiros estará limpo. Mas é um alerta também para você que está nos assistindo aqui no programa do Joseval. Você não vai nadar no Rio Pinheiros, você não vai pegar um copo e pegar água do Rio Pinheiros e beber. Como você não faz isso no Rio Tâmisa, em Londres, como você não faz isso no Rio Sena. Ninguém sai nadando no Rio Sena, nem vai encher a garrafa de água para beber em casa. Mas as águas são limpas o suficiente para terem vida aquática, serem consideradas limpas, mas não potáveis. Gostei muito da sua forma correta de colocar as coisas. Obrigado, e encerro com Guimarães Rosa. E serve para todo político brasileiro. O difícil não é um ser bom, nem proceder honesto. Dificultoso mesmo é um saber o que quer decidido e ter o poder de ir até o rabo da palavra. Joseval, estava com saudade das suas frases, eu que acompanhei você durante mais de 40 anos na Rádio Jovem Pan e agora vou ter o privilégio, com outros milhões de brasileiros, de voltar a acompanhar você no seu novo programa, Vamos Falar do Brasil. E dizer a você que uma das características, se você me permite para encerrar,
Inspirado nessa frase de Guimarães Rosa, eu aprendi com meu pai a ter coragem de decidir. E foi por isso que eu tive a coragem de disputar 2 eleições em 3 anos e vencer nos 2 maiores colégios eleitorais do país, o Estado de São Paulo, como governador, e o maior colégio eleitoral metropolitano, que é a cidade de São Paulo, onde fui eleito prefeito. Disputei 2 eleições em 3 anos, caso único dos últimos anos aqui no Brasil. Mas por quê? Aprendi com meu pai a ter coragem para decidir e fazer. E, modéstia à parte, é o mesmo que tenho feito à frente do governo de São Paulo. Coragem de nomear uma equipe competente, séria, sem nenhum vínculo político, uma equipe operosa, que sabe o que fazer e tem delegação para fazer, estabelecer claramente as nossas metas e ter a coragem de fazer. Portanto, coragem. Obrigado. E vamos falar do Brasil. Obrigado, José Muito Val. obrigado, hein, pela Parabéns. sua presença. Sucesso pra você. Obrigado.